filho de um empregado e tornar o filho desse empregado o seu próprio herdeiro, se ele, como patrão, não conseguisse gerar um filho. Então, ele está dizendo aqui, olha, o descendente do meu empregado mais importante, o Eliezer, é que vai ser o herdeiro de tudo. Eu não tenho filhos, o que vai ser de mim? Meus irmãos, quando nos esquecemos das promessas do Senhor, quando nos esquecemos que Deus é poderoso para cumprir cada uma das suas promessas, olhamos apenas para as circunstâncias, para as evidências de que as coisas não acontecerão do jeito que pensávamos e sonhávamos e entramos em crise. O que vemos aqui é esse Abraão em crise. Ele não tinha filhos, como seria pai, então, de uma grande nação? E é nesse momento que a palavra de Deus vem ao encontro de Abraão, e é nesse momento que a palavra de Deus vem ao seu encontro, meu irmão. Para lhe dizer, não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo. Não tenha medo. Eu não sei como é que esse negócio vai acontecer, Deus. O Senhor está dizendo que vai acontecer um monte de coisa, mas como é que isso vai acontecer? Meu irmão, não se preocupe com como as coisas vão acontecer. O como não é para mim nem para você, é para Deus. Ele é que sabe como as coisas vão acontecer. E, via de regra, Deus nos surpreende. Via de regra, Deus faz a coisa acontecer de um jeito que nós jamais poderíamos imaginar, jamais poderíamos pensar. Jamais. Então, deixe o como por conta de Deus. Concentre-se naquilo que você precisa buscar na presença de Deus. Aquilo que você precisa buscar na presença do Senhor. É possível que você se encontre assim, olhando apenas para as circunstâncias, não vendo uma solução, não vendo uma luz no fim do túnel, especialmente uma luz que não seja uma locomotiva vindo, de encontro a você, literalmente de encontro a você, mas uma luz no fim do túnel como uma solução, como uma resposta de Deus. É nesse momento que a palavra de Deus vem ao seu encontro. Assim foi com Abraão. Deus disse para Abraão, então veio a palavra do Senhor a Abraão. Ele não será o teu herdeiro. Eliezer de Damasco não será o seu herdeiro. Mas aquele que proceder de ti mesmo será o teu herdeiro. Então levou para fora e disse, olha agora para o céu, conta as estrelas, se é que consegue contá-las. E acrescentou, assim será a tua descendência. E diz-nos a palavra no verso 6, e Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. E disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar esta terra como herança. Não se esqueça disso, Abraão. Você só está aqui porque eu tirei você de lá. E se eu fui capaz de tirar você de onde você estava e trazer para cá, eu serei capaz também de dar essa terra à sua posteridade, e eu serei capaz ainda de te dar uma descendência. Uma descendência. Você será pai não apenas de um filho, mas você será pai de uma nação. De uma grande nação. Abraão creu no Senhor, e ele tomou posse da palavra do Senhor. Da palavra do Senhor. Exaltino diz que Abraão creu em algo humanamente impossível. Esta é a verdadeira fé, crer no impossível do ponto de vista humano. Quando você enxerga situações que, humanamente falando, são impossíveis de acontecer, exerça a sua fé, meu irmão. Dê uma chance para Deus. Dê uma oportunidade a Deus para agir, para intervir. Deixe Deus fazer aquilo que você não pode fazer. Faça aquilo que você pode fazer. O que você pode fazer é crer. O que você pode fazer é confiar nesse Deus maravilhoso. A pessoa que crê, Deus tem atribuído a justiça. O verso 17 vai nos dizer, quando o sol já havia se posto. Observe bem esse texto. Quando o sol já havia se posto, surgiu um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram entre aquelas metades de animais. Lembram que nós lemos no texto no início? Que Abraão, por ordem de Deus, pegou vários animais, cortou em partes e colocou em determinado lugar. As aves de rapina vieram e Abraão enxotava, e ele então teve um sono profundo, né? E depois então sonhou,
teve um pesadelo, na verdade, e Deus disse, a sua descendência vai passar por um momento muito difícil. Mas através desse momento difícil é que eu vou torná-la uma nação. Eu vou usar esse momento de adversidade para torná-la uma nação. Então, 400 anos essa nação vai passar lá no Egito, trabalhando como escravos e tudo mais, mas depois eu vou trazer para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não chegou ao seu limite. Então, nós vamos aguardar, tá bom, Abraão? A sua descendência vai ficar lá no Egito durante 400 anos, enquanto isso, a medida da iniquidade dos amorreus está subindo, aí eu vou poder executar juízo sobre eles através do meu povo que eu vou tirar do Egito e vou colocar aqui nessa terra. Deus é tremendo, irmãos. Deus está no controle da história. Deus está no controle da história. Da minha história e da sua também. Pode estar certo disso. Pode estar certo. Tá? Então, aí no verso 18, naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência darei, portanto, esta terra. Exaltino diz algo muito interessante. Houve um momento em que um fogo de Deus desceu, né? O verso 17 nos fala sobre isso, surgiu um fogo fumegante, uma tocha de fogo, que passaram entre aquelas metades, um fogo de Deus desceu àquele lugar, e então consumiu todos aqueles animais. Exaltino Gomes Coelho Filho diz que as duas metades, ou melhor, as duas partes contratantes desta aliança, deste pacto, deveriam passar no meio dos animais abatidos, partidos. Mas somente Deus fez isso. Abraão não fez. Por quê? Porque ele vai citar um outro autor dizendo o seguinte, Deus somente é fiador do pacto firmado. Sua honra está engajada. E quando a posteridade de Abraão romper o pacto, será o próprio Deus que em Cristo Jesus virá substituir a parte faltosa e pagar-lhe o preço da infidelidade. E já a sombra da cruz está aqui. A sombra da cruz está aqui, que desce sobre Abraão nessa noite de angústia. Deus fez um pacto com os homens, um pacto unilateral, no sentido de que nada podemos fazer ou dar como fiança, porque Deus é o fiador desse pacto. Dá como garantia da sua fidelidade para conosco a sua própria vida. A sua própria vida. E quando falhamos, não podíamos nós pagar, Ele pagou. Pagou a quebra do pacto com a morte do seu próprio filho. Vale a pena confiar num Deus assim, não é não? Deus, perceba bem aqui, uma aliança você tem duas partes, certo? Uma aliança entre duas pessoas, você tem a parte de um e a parte de outro. Então você tem a parte de Deus e tem a sua parte. Deus cumpriu a parte dele. Quando nós falhamos, Ele veio com o seu filho e pagou a nossa parte. E cumpriu a nossa parte. Vale a pena confiar num Deus assim. Esse é o Deus que não desiste de nós. Esse é o Deus que nos ama. E esse Deus é que nos propõe uma aliança de amor para com Ele. Meus amados, esta aliança com Deus, para terminar, ela exige renovação constante. Essa aliança precisa ser renovada constantemente, diariamente. Assim como a aliança entre um marido e uma mulher precisa ser renovada todos os dias. Não basta estar no dedo, tem que estar no coração, tem que estar nos gestos, tem que estar nas palavras, tem que estar no jeito de ser, tem que estar no ambiente familiar, na convivência do lar. Precisa ser renovada todos os dias. Da mesma forma, a nossa aliança com Deus precisa ser renovada constantemente. E eu queria encorajar você a ler comigo aqui Jeremias 31, verso 3. Vamos ler ali. Deus está falando agora de uma nova aliança. Vamos ler todos juntos, queridos. Dias virão, diz o Senhor, em que farei uma... E ela... Quando os peguei... Pois eles quebraram, mesmo sendo eu Senhor deles, diz o Senhor. Mas esta... Depois daqueles dias, diz o Senhor, porém,
Houve um dia em que as palavras da aliança foram registradas em tábuas de pedra. Em tábuas de pedra. As primeiras tábuas foram lavradas pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. E Deus mesmo escreveu nelas. Quando Moisés desceu do monte, ele viu o povo completamente já corrompido, depois de 40 dias apenas, em que ele estava lá no monte. Chegaram para Arão, irmão de Moisés. O que foi feito desse Moisés que nos tirou do Egito? Faça deuses para nós, que possam ir adiante de nós. E Arão, pressionado pelas pessoas, pelas circunstâncias, pelas situações e tal, faz aquele ultrajante bezerro de ouro e diz que aquele bezerro de ouro é que tinha tirado o povo de Israel do Egito. E Moisés, quando desce do monte, vê aquela situação, se angustia de tal forma que joga aquelas pedras, aquelas tábuas de pedra no chão e elas são quebradas. O povo é purificado. Leia o texto lá. Leia o texto. Êxodo capítulo 34. Você vai encontrar essa história. E Deus vai dizer para Moisés o seguinte: agora você vai cortar outras tábuas, vai trazer aqui de novo, porque você precisa preparar essas tábuas, porque essas tábuas vão ser colocadas dentro da arca da aliança. Da arca da aliança. Então, as palavras de Deus, os 10 mandamentos, que eram símbolo de toda a lei, foram colocados em tábuas de pedra dentro da arca da aliança. Agora Deus está dizendo: essa aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei, aonde? Aonde? Não é mais em tábuas de pedra, mas em corações de carne. Na mente e no coração. Porei a minha lei na sua mente e as escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Agora Deus afirma que não mais escreverá essas palavras da sua aliança em tábuas de pedra, mas na mente e no coração. Isso é o que Deus quer fazer em cada um de nós hoje. Deus firmou uma aliança conosco, na pessoa de Jesus Cristo. Ele não quebra a sua palavra empenhada com os homens. Ele não quebra. E é justamente por isso que Paulo vai dizer que se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Por quê? Porque se a fidelidade de Deus dependesse da nossa, nós estaríamos perdidos. Mas mesmo sendo nós infiéis, Deus permanece fiel. Amém, irmãos? Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele nos prometeu uma terra. Ele nos prometeu uma pátria melhor. A cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus, lá na eternidade. Essa é a promessa, essa é a nossa herança. Essa é a nossa herança. Por isso, naquela noite em que o Senhor Jesus foi traído, Jesus instituiu a sua ceia, a ceia da nova aliança, gravada na nossa mente e no nosso coração. Por isso mesmo Jesus diz, do mesmo modo, depois de comer o cálice, depois de tomar o cálice, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o que, irmãos? A nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. E depois de ter instituído essa nova aliança, olha só o que Ele fez comigo e com você. Foi Ele quem também nos capacitou para sermos ministros, para sermos servos de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Deus, depois de ter instituído esta nova aliança, Ele fez e deseja fazer de cada um de nós ministros, servos. A palavra ministro ali é justamente no sentido de servo. Ministro é quem serve. Ministros de uma nova aliança. Eu queria só encerrar lembrando a você
Por que razão Deus fez uma aliança com Abraão? Qual o motivo dessa aliança? Qual a razão? Por que Deus tirou Abraão lá de Ur dos Caldeus e o levou para a terra da promessa, para a terra prometida? Por que Deus constituiu, através dos descendentes de Abraão, uma nação? Qual o propósito? Simplesmente fazer dos descendentes de Abraão uma elite no meio de muitos outros povos? Simplesmente isso. Simplesmente isso. Deus fez uma aliança com Abraão, porque Ele queria, através dessa aliança e do seu povo, dos seus descendentes, abençoar todas as nações do mundo. Êxodo nos diz que a nação de Israel tinha como vocação ser uma nação sacerdotal. Uma nação que fosse capaz de interceder por todas as nações do mundo. Uma nação que pudesse convergir, a qual pudesse convergir todas as nações do mundo para confiar, para crer, para conhecer o único Deus vivo e verdadeiro. E a razão pela qual Deus quer que nós tenhamos uma aliança com Ele é justamente para que, através de nós, muitas outras pessoas sejam abençoadas. Deus quer que nós tenhamos uma aliança de amor com Ele para que, através de nós, outras famílias sejam abençoadas, outras vidas sejam abençoadas, para que uma grande porção deste planeta venha de fato a ter conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Isso é o que Deus quer fazer através do povo da aliança. Nós somos o povo da aliança. Nós somos o povo da aliança hoje. E por isso cumpre a mim e a você, a nós que somos este povo, obedecer. Crer nesse Deus que é o nosso galardão, esse Deus que é o nosso escudo, esse Deus que é a nossa herança. Vale a pena crer nesse Deus. Vale a pena renovar essa aliança todos os dias com esse Deus. Essa aliança de amor que nos sustenta na vida com Deus, no nosso relacionamento com Ele a cada dia. Eu queria convidar você para fechar os seus olhos nesse instante e renovar, neste momento, o seu compromisso com o Senhor.